Bom dia! Hoje nós vamos apresentar Os Sertões e as Relações de Poder de Euclides da Cunha. No final do século XIX, o Brasil ainda aprendia a viver como república. Enquanto os grandes centros celebravam a modernidade, no interior da Bahia surgiu uma comunidade que desafiava a ordem estabelecida. Canudos. Ali, milhares de sertanejos encontraram abrigo, alimento e esperança sob a liderança de Antônio Conselheiro. Mas por que uma pequena comunidade passou a ser considerada uma ameaça ao país inteiro? Canudos, quando o poder decidiu quem era o inimigo. Em 1889, a monarquia foi derrubada e o Brasil tornou-se uma república. Porém, para a maioria da população, pouco havia mudado. A pobreza, a desigualdade e o abandono continuavam presentes. Nesse cenário, surgiu Antônio Conselheiro, um líder religioso que pregava solidariedade, justiça e uma vida simples. Para os sertanejos, Canudos era um refúgio. Para as autoridades, era uma ameaça. Em Os Sertões, Euclides da Cunha mostra que a Guerra de Canudos foi mais do que um conflito militar. Ela foi uma disputa de poder. De um lado estava a República, que desejava impor sua autoridade em todo o território nacional. Do outro, uma população pobre que construía sua própria forma de organização social. O medo e o preconceito transformaram uma comunidade de sertanejos em inimigos da nação. A obra Os Sertões, escrita por Euclides da Cunha e publicada em 1902, retrata um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, a Guerra de Canudos. O livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, que juntas constroem uma análise profunda sobre o sertão brasileiro e seu povo. Na primeira parte, a terra, Euclides descreve o ambiente físico do sertão nordestino. Ele apresenta o clima seco, as longas estiagens, a vegetação resistente e as condições difíceis de sobrevivência. Para o autor, o espaço influencia diretamente a vida das pessoas que vivem ali, moldando seus costumes e sua forma de enfrentar as dificuldades. Na segunda parte, o homem, o foco passa a ser o sertanejo. Euclides da Cunha descreve os habitantes do sertão como pessoas fortes, resistentes e adaptadas às condições extremas da região. Ao mesmo tempo, ele analisa aspectos socioculturais desse grupo, buscando explicar como o isolamento e as dificuldades contribuíram para formar uma identidade própria. Por fim, em A Luta, o autor narra a Guerra de Canudos, conflito ocorrido entre o exército brasileiro e os moradores do arraial liderado por Antônio Conselheiro. Inicialmente, vista como uma revolta contra a República, e Euclides mostra que o conflito foi muito mais complexo. Ao acompanhar os acontecimentos, ele questiona a violência usada pelo governo e revela a resistência e o sofrimento da população de Canudos. Mais do que contar uma guerra, Os Sertões se tornou uma obra que busca compreender o Brasil, mostrando as desigualdades sociais e as diferenças entre o interior e o restante do país. É importante ressaltar que a Guerra de Canudos representou muito mais do que um confronto militar. Ela simbolizou o choque entre o governo republicano e uma comunidade sertaneja que vivia de acordo com seus próprios costumes e sob a liderança de Antônio Conselheiro. À medida que o conflito avançava, a violência se intensificava. O exército brasileiro recebeu a missão de destruir completamente o povoado, transformando a guerra em um verdadeiro massacre. Homens, mulheres e crianças perderam a vida. A relação de poder fica evidente nesse episódio. O Estado utilizou sua superioridade militar para eliminar uma comunidade que era vista como uma ameaça ao projeto político da recém-instaurada República. E em outubro de 1897, Canudos foi destruída. Apesar disso, sua história permanece como um dos acontecimentos mais marcantes da Primeira República e um símbolo da resistência sertaneja. Mas a destruição de Canudos não apagou sua história. Anos depois, o escritor e jornalista Euclides da Cunha registrou os acontecimentos na obra Os Sertões, transformando esse episódio em uma denúncia contra a violência, a desigualdade e o preconceito. A obra não apenas relata a Guerra de Canudos, mas também convida a reflexão sobre as relações de poder e exclusão presentes na sociedade brasileira. Assim, fica uma pergunta que continua atual: quem tem o poder de decidir, quem pertence à sociedade e quem deve ser excluído? Então, para compreender melhor o legado de Os Sertões e a importância da Guerra de Canudos para a história do Brasil, ouviremos agora o relato da bisneta de Euclides da Cunha. Bom dia!
Meu nome é Beatriz Coelho, eu sou estudante da quinta fase. Eu e meu colega Pablo estamos apresentando um documentário sobre os sertões, de Euclides da Cunha. Ele está lá na Bahia, junto com a bisneta do autor, Lara Cunha. Bom dia, Beatriz. Eu sou o Pablo, estou aqui na Bahia com a bisneta do Euclides da Cunha, Lara Cunha. Eu vou fazer umas perguntas para ela para entender mais a fundo sobre esse autor do livro. Sua família costumava falar muito sobre Euclides da Cunha? Oi, bom dia, gente. Eu sou a Lara Cunha. Então, a minha família não costumava falar todos os dias, mas nas reuniões de família era muito comentado sobre como as obras dele foram muito importantes para o Brasil e como, especificamente, a ida dele a Canudos mudou a forma como muitos brasileiros veem o Brasil e como as coisas acontecem hoje em dia. E o que você mais ouviu sobre a experiência dele em Canudos? Pelos relatos que eu escutei, ele estava indo para lá esperando que visse uma coisa e acabou vendo outra. Ele acabou encontrando todo aquele povo passando necessidade, tendo que lutar pelas dificuldades e ficou impressionado realmente em como a história para ele foi contada diferente quando ele chegou lá. E pelos relatos da sua família, qual era a opinião deles sobre os sertanejos? Pelo que eu escutei sempre, o meu bisavô, ele sempre desenvolveu muito respeito por eles depois que ele chegou lá. Ele viu todo aquele povo passando fome, passando dificuldade, morrendo de sede, sempre lutando, sempre disposto com um motivo, né? Uma certa vontade de viver indescritível. E ele acabou desenvolvendo um grande respeito por eles, assim. É o que eu entendo pelo que me falam. E sua família comentava se ele ficou impressionado com a guerra? Com certeza. Sempre que a gente falava do meu bisavô e desse momento na vida dele, o que era mais comentado era sobre a guerra, sobre o conflito, sobre quantas pessoas saíram machucadas e como ele, depois disso, começou a ver os sertanejos com mais humanidade do que ele tinha visto antes. Então, com certeza, ele ficou muito impressionado e depois de passar muito tempo lá, ele sentiu o que era de verdade e o que era só uma história contada. E o que seus parentes diziam sobre o motivo dele ter escrito a obra Os Sertões? Eles sempre me contaram que o meu bisavô sempre sentiu muita necessidade quando estava lá de contar o que estava acontecendo. O livro, ele deixou de ser só uma obra para narrar uma história, uma guerra, mas também ele foi uma obra para mostrar o Brasil daquela época. Um Brasil que ninguém via, né? Um Brasil na área rural, na área que não tem praia, que não tem água, que é muito mais difícil, que tem escassez e que grande parte da população brasileira não via. E você acredita que a visão dele mudou sobre o país depois de Canudos? Com certeza. Como eu falei anteriormente, era um Brasil que ninguém via, um Brasil que ninguém comentava. E depois que ele chegou lá, que ele viu, que ele escreveu, que ele presenciou, com certeza essa parte do Brasil tocou o coração dele e mudou completamente a visão de como é o Brasil como um todo. E o que mais chamou a atenção nas histórias que você ouvia sobre ele? Com certeza é o fato dele ter tido coragem de mudar de opinião diante da realidade, né? Nem sempre é fácil a gente entender que o que a gente acreditava estava incompleto ou estava errado. E eu acho que Canudos fez isso com ele, mostrou a realidade e ele teve coragem de aceitar e querer mostrar essa parte do Brasil na obra dele. E você sabe se existia alguma razão para ele valorizar tanto as fotografias da época? Pelo que minha família sempre falava, meu bisavô sempre teve uma grande curiosidade de entender o Brasil como um todo, ainda mais depois desse acontecimento. E eu acho que as fotografias eram a forma da época de registrar o que estava acontecendo, de ter uma prova realmente, sabe? Algo para se lembrar também, uma memória visível, entende? E por fim, se você pudesse resumir em uma frase o que sua família dizia sobre a experiência de Euclides da Cunha em Canudos, qual seria? Eu diria que ele foi observar uma guerra, mas voltou tentando compreender um Brasil e uma população que não eram representadas no próprio país dele. Bom, terminamos aqui. Agradeço a participação da bisneta também. Euclides da Cunha, Lara Cunha, uma querida. Bom, terminamos por aqui. Essa foi a entrevista com uma pessoa da família de Euclides, ao qual tem uma perspectiva diferente do que as pessoas imaginam através do livro. Nós agradecemos então a entrevista com a Lara Cunha, finalizando com a importância de vermos a perspectiva do autor e o que ele pretende trazer a partir da escrita do livro. Pois a história de Canudos representa a trajetória de milhares de brasileiros que viveram à margem da sociedade e tiveram suas vozes silenciadas.
Relembrar Canudos é compreender que a exclusão social, a desigualdade e o abuso de poder marcaram profundamente a história do país e que essas reflexões continuam atuais.